Esse é o momento de tornar as coisas muito mais claras e elucidadas, porque nós vamos entender como que tudo que a gente explicou até aqui faz sentido acontecendo dentro da nossa fisiologia, tá? Bom, tem mais de uma hora, se for para juntar todos os vídeos dessa playlist de tireoide, que eu tô falando sobre como os hormônios tireoidianos, tanto o T3 e o T4, triiodotironina e tiroxina, têm uma influência direta no metabolismo, né? E para entender o que é o metabolismo, eu sugiro ou que você já tenha estudado previamente, ou que visite a playlist sobre metabolismo celular que a gente tem aqui no canal, tá? Mas basicamente, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem nos organismos vivos. Como nós estamos vivos, nós registramos, né? Eu vou usar o exemplo de um eletrodo, entre muitas aspas, porque não é tão simples assim. Mas se a gente conseguisse pegar dois eletrodos e colocar na gente, né, entre muitas aspas, a gente conseguiria registrar algo. Esse algo registrado, essas flutuações que provam a vida, são na verdade reações químicas que estão o tempo todo acontecendo, tá? Nós temos trilhões de células e essas reações químicas acontecem porque elas precisam acontecer para manter o corpo vivo, funcionando e para que as células continuem executando as suas funções vitais, tá? E isso mesmo que a gente esteja parado, né? Você pode, mesmo dormindo, num estado de repouso máximo, no qual você faz o menor uso possível das suas atividades metabólicas que demandam mais energia, né? Por exemplo, o processo cognitivo, né? O processo cognitivo, as funções encefálicas superiores supramodais que envolvem o uso do CPF, do córtex pré-frontal, essa região logo atrás da sua testa, no cérebro, são as regiões encefálicas superiores responsáveis pelo pensamento racional e que demandam um maior gasto de energia, processamento neural muito avançado. Quando você está dormindo, você não faz uso dessas ações, né? Pelo menos não na intensidade que nós normalmente usamos enquanto estamos no período diurno. Então, mesmo num momento de quiescência, como o sono, à noite, por exemplo, você faz uso de energia. Então, a nossa taxa metabólica basal também expressa uma atividade, naquele exemplo lá dos eletrodos que eu acabei falando, né? E a taxa metabólica basal é justamente isso. É o mínimo de energia que o nosso corpo produz para nos manter vivos, tá? É basicamente isso. Então, tudo que envolve a manutenção da nossa vida, a função de oxigenação, função cardiovascular, dentre outras, vai estar diretamente influenciada pelos hormônios tireoidianos, tá? Esse aqui é o principal ponto que você tem que entender para fazer sentido. Não é como as gônadas sexuais, tá? Eu tenho o FSH e o LH. Eu produzo hormônios que vão ter efeitos diretos sobre uma função reprodutiva, estritamente reprodutiva. Aqui, isso não vai acontecer. Os hormônios tireoidianos, eles conseguem furar a bolha e influenciar de uma maneira generalizada tantos órgãos, tantos tecidos, tantas coisas, e eles são tão importantes que, para a gente entender o que a falta ou o excesso deles fazem, a gente vai entender também a partir dessas síndromes clínicas aqui, que são as mais familiares, né? Eu tenho o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, que são as condições clínicas mais clássicas que refletem o excesso ou a ausência, respectivamente, desses hormônios, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente já consegue, né, por meio de alguns estudos bioquímicos experimentais, entender que a ausência completa, ou pelo menos a ausência no set point, né, no nível que seria o ideal, desses hormônios aqui, consegue influenciar uma redução de 40% a 50% de todo o nosso metabolismo. Ou seja, a nossa capacidade metabólica pode cair até 50% na ausência de concentrações ideais de hormônios tireoidianos. E o oposto também é válido, porque se nós tivermos um excesso desses hormônios a nível plasmático e a nível de associação proteica, a gente vai ter um aumento, uma potencialidade de cerca de 60% a 100% do nosso metabolismo. Ou seja,
100% de todas as nossas funções fisiológicas metabólicas basais vão ser potencializadas por causa do excesso desses hormônios. E isso é uma coisa que mostra o quanto o T3 e T4 são relevantes, né? Então, nós sabemos que a característica do bócio, né, o bócio, eu digo, é quando nós temos uma glândula tireoide hipertrofiada, né, e hiperplásica, que é essa situação aqui. Isso mostra uma hiperestimulação dessa glândula por um TSH, né? E aí, a gente não precisa entrar em tantos detalhes assim, né? Pode ser um tumor hipofisário que pega os tireotrófos. E essa tireoide potencializada, obviamente, está sob uma carga de trabalho muito maior, o que a faz produzir concentrações plasmáticas de T3 e T4 muito supralimiares, muito mais necessárias do que o normal, tá? E esse excesso de T3 e T4 vão exercer essas funções aqui de potencialidade do metabolismo. Essa outra imagem aqui mostra também um bócio difuso, ele é muito menor do que esse daqui, tá? Mas isso pode acontecer também em outras situações, né? Nessa situação aqui, pode acontecer um bócio por causa de uma hiperestimulação de TSH, ou seja, tem muito TSH sendo produzido. Então, esse muito TSH sendo produzido está o tempo todo dando um feedback positivo lá nas células foliculares para que produzam T3 e T4 a partir do líquido coloidal, que está lá no lúmen das células foliculares. Pode acontecer também, entretanto, que ocorre um bócio não necessariamente porque existe um tumor lá na hipófise, aumentando a secreção de TSH. Na verdade, a hipófise pode até estar funcionando de boa, só que como a tireoide não está conseguindo, e aí pode ser por uma doença autoimune, por exemplo, pode ser por causa de doenças neoplásicas que vêm para a tireoide e começam a competir com as células foliculares, e aí a tireoide para de funcionar do jeito que deveria. Então, T3 e T4 ficam em concentrações plasmáticas muito baixas. Essa concentração baixinha aqui, né, viaja pelo plasma, como nós conversamos, até a hipófise. E lá na hipófise, ela fica sabendo que T3 e T4 está muito baixo. Então, tem que produzir mais TSH. Tá? Então, o TSH vai começar a ser produzido para poder ir para a tireoide e reverter essa queda para um aumento. Tá? Então, eu tenho um bócio, não porque a tireoide está funcionando demais, e sim porque a tireoide não está funcionando o suficiente. Então, está chegando tanto sinal de TSH aqui que ela hipertrofiou também. Tá? E nessas condições, assim, os efeitos, como vocês já sabem que o T3 e T4 vão atuar a nível de metabolismo, os efeitos são claramente generalizados, tá? Para entender, a gente vai conversando ao longo desses dois paralelos, o que acontece no hipertiroidismo e no hipotiroidismo. E para entender isso, eu trouxe até umas imagens aqui, que eu não coloquei, inclusive. Bem, essas duas imagens, elas mostram o paralelo entre os dois extremos, né? Então, o limiar, o meio, seria o ponto normal, né, de secreção de hormônios tiroidianos. Esse extremo seria o hipertiroidismo e esse outro extremo seria o hipotiroidismo. Percebam que parece que é literalmente um oposto do outro, porque nesse oposto aqui o paciente é magro, nesse o paciente é gordo, tá? Nesse aqui, não é uma só coincidência, tá? Nesse aqui, o paciente, ele parece mais vívido, ele parece uma pessoa com mais energia, sabe? É uma pessoa mais extrovertida. A imagem comunica isso. E aqui a gente vê uma cara mais cansada, um pouco mais fadigada, como se tivesse mesmo um pouco abatido, sabe? Bem confuso, assim, com um compasso mental mais devagar. E isso é literalmente efeito dos hormônios tireoidianos, tá? E nós vamos começar a conversar como que eles conseguem provocar esses dois efeitos na maioria dos tecidos, né? Então, cardiovascular, ósseo e tudo mais, tá? Logo de cara, o que é que a gente tem que entender? T3 e T4 são transportados majoritariamente por uma TBG e por uma pré-albumina, né? Que é a proteína ligadora de tiroxina e a pré-albumina no plasma. Quando eles chegam nas células, aqui tem uma célula. Inicialmente, nós achávamos que T3 e T4 se ligavam diretamente em receptores nucleares, aqui no núcleo, tá? Que DNA feio, cara. Mas, enfim. Só que hoje nós já descobrimos que, na verdade, T3
e T4, eles não se difundem, porque T3 e T4 são lipofílicos, tá? E a membrana plasmática tem porções lipofílicas, então nós acreditávamos que eles se difundiam diretamente da membrana e iam lá para os receptores no núcleo. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Existem alguns receptores de superfície que eles precisam interagir e aí depois finalmente eles vão conseguir passar, tá? Dito isso, quando o T3 e T4 conseguem entrar na célula, eles vão ter dois efeitos. Um efeito que é a nível de DNA, a nível de genoma, e o outro efeito que é não DNA, um efeito não genômico. Ou seja, eles vão ter um trabalho de modular a expressão de genes e outro que não envolve a modulação de genes. Os que envolvem a modulação de genes, eles vão lá para o DNA, se ligam em regiões específicas do DNA que codificam proteínas que, sei lá, aumentam o metabolismo, e aí eles induzem a transcrição específica daquele locus, daquele espaço gênico que tem a informação para produzir uma proteína que vai aumentar o metabolismo, e aí ocorre a transcrição, aqui tem o RNA mensageiro que vai lá para os ribossomos e produz a proteína que vai exercer o seu efeito de potencializar o metabolismo. Eu fiz um resumo muito rápido e, sim, sem nenhuma prioridade com esse esmiuçamento, né? Por quê? Porque a gente vai tratar desses efeitos, mas principalmente do efeito não genômico. Qual que é o efeito não genômico? T3 e T4, T3 entra, tá? Só para lembrar isso. E T4, ele vai passar por uma desiodase. Lembram? Uma enzima que vai tirar um iodo e vai transformar ele em T3. Porque T3 é a forma ativa, tá? E aí, quando o T3, né, vai ser T3 de todo jeito, quando o T3 chega no citoplasma, ele não vai para o DNA. A função não genômica dele é ir para esse cara aqui, ó, com uma letra muito linda, para a mitocôndria. T3, chegando na mitocôndria, ele vai exercer efeitos de hipertrofia e hiperplasia. Ou seja, as mitocôndrias vão ficar muito maiores e vão fazer mitose para se proliferarem mesmo. E nós sabemos que a mitocôndria é basicamente a síntese de energia da célula, né? A fábrica de energia. Ela produz o ATP. Então, a partir do momento que eu tenho mitocôndrias maiores e mais mitocôndrias em quantidade, automaticamente eu sei que eu vou começar a produzir mais moléculas de ATP. E é justamente isso. Eu produzo mais moléculas de ATP porque os genes que eu induzi lá no DNA, para genes com informação de aumentar o metabolismo, eu vou precisar que o metabolismo aumente, né? Ele vai aumentar porque esses genes que codificam essas proteínas vão dar essas ordens para os tecidos, mas eu preciso também de mais energia para tancar, né? Para balancear esse aumento de trabalho. Então eu preciso dar mais energia para as células que tiveram a ordem de aumentar o trabalho delas, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer a nível geral em todos os tecidos. O que acontece prioritariamente aqui a nível de tecido adiposo? Aqui vocês podem observar, nessas imagenzinhas meio sintéticas, a diferença entre os principais tipos de tecido adiposo que existem no nosso organismo. O tecido adiposo branco, que tem uma função especialmente associada à reserva. O citoplasma é completamente dedicado a armazenar gotículas de triacilgliceróis. E a gente tem o tecido adiposo marrom, que tem uma função endócrina. Quer dizer, todos os dois têm, tá? Eu não quero me comprometer afirmando isso só sobre o marrom. Mas o tecido marrom, o tecido adiposo marrom, é que vai receber um destaque especial a nível de influência de T3 e T4, tá? Vejam que, diferente do tecido adiposo branco, que é completamente dedicado a armazenar lipídios, olha só, o citoplasma é completamente dedicado a armazenar lipídios, basicamente isso. O tecido adiposo marrom, ele tem algumas gotículas de lipídios, só que ele tem muitas mitocôndrias. Tudo isso aqui são mitocôndrias, tá? Várias mitocôndrias. E essas mitocôndrias recebem os sinais de T3 e T4, vão sofrer a hipertrofia, a hiperplasia também. A quantidade de ATP que elas vão conseguir produzir vai ser maior. E aí, a partir de que momento, a partir de qual mecanismo o metabolismo vai aumentar? A partir dessa aqui, ó, a Na mais K mais ATPase, tá? Se vocês se lembram da bomba de sódio e potássio, vocês sabem que ela é uma proteína transmembrana que tem o trabalho de sempre manter o gradiente osmótico da célula intacto,
né? Ela sempre joga fora 3 sódios e assimila 2 potássios, tá? Na ideia de mandar o sódio para fora para que o sódio não fique bagunçando o gradiente osmótico da célula e faça ela puxar água e ficar tumefeita, né? Então, a partir do momento que eu produzo mais ATP, eu induzo a bomba de sódio e potássio a funcionar mais rápido e com mais eficiência. Então, eu tenho um trânsito de íons muito mais aumentado na célula, tá? Então, você vê que, a nível eletrolítico mesmo, a velocidade de trânsito desses íons já muda. E isso faz total diferença. Porque nós somos basicamente energia, né? Eu não quero entrar aqui nessas discussões que vai ficar parecendo uma coisa meio ufológica, ufanista e mística, mas nós somos literalmente energia, tá, pessoal? Se vocês pararem para pensar, no nosso corpo existem majoritariamente íons. E íons são diferentes de átomos comuns, né? O estado alotrópico desses íons aqui, ou seja, o estado natural, o estado neutro, é o sódio, é o cálcio, é o cloro, é o magnésio. Só que nós temos majoritariamente íons, ou seja, são átomos que têm níveis de cargas elétricas diferentes de zero, ou seja, eles têm tendências ou a atrair ou serem atraídos, né? E esses íons aqui estão dissolvidos no nosso leque, que é o líquido extracelular. Esse líquido extracelular está o tempo todo em movimento no nosso corpo, seja por causa da linfa, por causa do sistema circulatório em si. Então, nós temos íons, que são átomos com cargas elétricas diferentes, cada um com uma tendência ou de atrair ou de ser atraído, e que estão se movendo dos pés à cabeça, aqui a cabeça e aqui os nossos pés. Tipo, são cargas em trânsito, nós somos literalmente energia, tá? Nós exalamos energia. É só por causa disso que nós conseguimos fazer um eletrocardiograma. A gente consegue captar nas extremidades do nosso corpo as variações elétricas e fazer o traçado lá do eletrocardiograma, tá? Então, a partir do momento que você entende que essa bomba de sódio e potássio aqui, que eu acho que eu apaguei, não tá aqui. A partir do momento que você entende que a velocidade de influxo e efluxo dos íons aumenta, isso daqui já vai dar um outro sentido para o metabolismo, tá? O trânsito de íons aumenta, isso aqui muda toda a dinâmica acontecendo, beleza? Ó, veja, por exemplo, a partir do momento que eu estou assimilando mais potássios aqui, isso em bilhões de células, tá? Trilhões de células, esse aqui é um efeito generalizado. A partir do momento que eu estou assimilando esses potássios aqui, eu poderia, né? Isso aqui é um exemplo muito chulo, tá? Talvez nem faça tanto sentido fisiológico, mas eu só vou citar ele para fazer sentido na sua cabeça, não na fisiologia. Mas imagine só, eu tenho mais potássios entrando na célula. Então eu vou ter o quê? Diminuição do potássio aqui fora, e isso já requereria do meu metabolismo uma tentativa de repor esse potássio que está entrando a rodo nas células. Entende? Entende como só mudar a dinâmica dos íons já faz o corpo se comportar, conversar, conduzir essa orquestra de uma maneira diferente? Pois é, e isso não para por aí, tá? Porque a nível de tecido adiposo, esses mecanismos vão acontecer, que já são suficientemente plausíveis, né? Mas isso continua acontecendo na mitocôndria de uma forma muito bacana e que explica um dos mecanismos os quais as pessoas que têm ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo, sintomas relacionados à temperatura. Essa imagem aqui deveria ser muito familiar para vocês, tá? Essa daqui é a terceira fase da respiração celular. É a fosforilação oxidativa, né? A cadeia respiratória, a última fase da respiração celular. Aqui tem um ciclo do ácido cítrico, que no ensino médio a gente chama de ciclo de Krebs, o ciclo do seu siriguejo, tá? E no final do ciclo de Krebs, a gente sabe que a função do ciclo de Krebs e da glicólise não é produzir ATP, porque eles produzem pouquíssimo ATP. A função da glicólise e do ciclo de Krebs é só carregar elétrons. A gente pega lá a nicotinamida de nucleotídeo, o NAD, e dá o hidrogênio com vários elétrons para carregar essas enzimas. Porque a ideia, no final do ciclo de Krebs ou do ácido cítrico, é conseguir elétrons de alta energia, para fazer com que esses elétrons transitem por essas enzimas respiratórias aqui, por essas cadeias respiratórias, e quando esses elétrons transitam, como eles são cargas negativas, eles puxam os íons H+, que tem a carga oposta, de modo que eles entram aqui, ó, nesse espaço, tá?
nesse espaço intermembrana da mitocôndria. Então, o elétron, eu nem deveria estar explicando isso porque tem playlist aqui no canal sobre isso, né? Justamente. Mas vocês sabem que a principal função desses íons H+, vindo para o espaço intermembrana da mitocôndria, é justamente se associar à ATP sintase, né? Então, por exemplo, o gradiente de H+ vai ficar muito maior aqui dentro do que aqui fora, porque os H+ vieram todos aqui para dentro, para o espaço intermembrana. Essa concentração de H+, maior aqui dentro do que aqui fora, gera um desbalanço difusional, ou seja, os H+ vão querer voltar para cá, para equilibrar os dois meios. A única possibilidade deles voltarem é passando pela ATP sintase, que é essa enzima aqui. Quando eles passam pela ATP sintase, isso provoca uma mudança conformacional na geometria molecular dela. A gente costuma associar isso a um giro, né? Como se fosse uma turbina. Ela sofre uma troca de posição de geometria molecular dos seus átomos, e isso gera energia suficiente para fazer uma síntese, para fazer a associação de uma ADP com fósforo inorgânico, o que produz uma molécula de ATP. Isso tudo redunda em quê? Redunda em eu querer provar que a única forma desses íons H+ voltarem para o meio da matriz mitocondrial para repor esse equilíbrio difusional é passando pela ATP sintase. O que acontece quando T3 e T4 entram nas mitocôndrias, além de provocarem hipertrofia e hiperplasia, é a expressão de uma proteína chamada UCP, Uncoupling Protein. É uma proteína de acoplamento mitocondrial, tá? Que inclusive eu não sei se você notou, né? Tá tão parecido com o desenho original, mas deixa eu até explicar, gente. Não, essa imagem tão bonita não tá no Silverthorne, tá? Até porque, né? Lógico, eles nem me pediram permissão para colocar a minha propriedade intelectual no livro, né? Então não, gente, não se preocupem, essa imagem aqui não tem originalmente no Silverthorne, tá bom? E essa proteína UCP, a Uncoupling Protein, ela vai justamente desviar esse fluxo, tá? Então, se anteriormente os íons H+ só conseguiriam voltar para a matriz mitocondrial a partir da ATP sintase, quando essa UCP é expressa na membrana entre a matriz e o espaço intermembrana, quando ela é expressa aqui, ela gera uma via alternativa para que esses íons saiam de novo, tá? Ou seja, eu passo se por exemplo, eu tenho 50 H+ aqui, né? Isso aqui é um exemplo. Então, eu tenho 50 íons H+ aqui no espaço intermembrana. Todos eles vão ser escoados pela ATP sintase. Todos não, tá? Metade, né? Porque eles querem equilibrar o gradiente de difusão, né? Beleza. Eles vão querer escoar pela ATP sintase, certo? Porque aqui tem 0, aqui tem 50, né? 25 quer vir para cá, para ficar 25 aqui para equilibrar a difusão, tá? Não sei se eu estou sendo claro em relação a isso. É a lei da difusão, tá? Só que esses 25 que querem passar para cá só vão ter pela ATP sintase como passar. Quando a Uncoupling Protein, a UCP, é expressa na membrana da mitocôndria, isso gera uma via alternativa. Ou seja, os 25 H+ que passariam por aqui, agora pode ser que passem só 15 por aqui. Os outros 10 passam pela UCP, tá? E aqui eles se juntam de novo e formam os 25. E aí equilibraria o gradiente, né? Nesse exemplo chulo aqui que a gente está trabalhando, tá? Que diferença isso faz? Faz diferença porque essa UCP acaba utilizando essa energia eletroquímica do íon H+ para dissipar ela na forma de calor, na forma de energia térmica. Eu vou colocar θ, né? A letra grega θ, temperatura, pronto, θ. Gosto muito desse nome, θ. Parece que estou falando teta. Na verdade é o mesmo nome, só muda a tonicidade da sílaba, né? Mas isso faz muita diferença, tá? E aí agora vamos voltar lá para aquele quadro que a gente estava falando, né? Pacientes com hipertiroidismo, eles expressam um aumento das funções fisiológicas por aumento de T3 e T4, tá? Se a gente tem T3 e T4 influenciando a expressão de UCPs nas mitocôndrias, a gente tem
obviamente, um aumento da síntese de energia calorimétrica. A gente tem um aumento de calor. Por isso que os pacientes que têm hipertiroidismo crônico, né, quando chegam na clínica para fazer uma consulta, são pessoas que estão com a regata, né, ou então o consultório está lá com ar-condicionado no 16, ele está assim, ó, sabe, se abanando, as mãos transpiram mais rápido, aqui, ó, na região do pescoço, tá sempre meio úmido, molhado, porque lembrem daquilo que eu falei, o metabolismo é potencializado, e vocês sabem que energia se dissipa também na forma de calor, né? Isso é um princípio físico da termodinâmica, isso. Então, o corpo, a fábrica tá literalmente esquentando. Sabe quando você pega uma máquina? Sabe quando você pega um videogame, sabe? Tipo assim, você fica o dia todo jogando com ele, você coloca a mão, ele tá pegando fogo, entendeu? O nosso corpo é tipo a máquina. Os hormônios estão potencializando o trabalho e aí a máquina está esquentando mais, tá? O oposto para o hipotiroidismo também é válido. Eu tenho essa atividade aqui, ó. Isso aqui não acontece, tá? Tá reduzido. A gente viu que o metabolismo cai para metade na ausência de T3 e T4. Ou seja, esses efeitos metabólicos aqui são retardatários, pessoal. Então, é o outro lado da moeda. Um é caro e outro é coroa. Paciente com hipotiroidismo. É verão, no Brasil e no Nordeste. Ele vai para consulta lá com um casaquinho, né, uma camisa mais comprida até aqui. Ele tem relato de que sente muito frio. Às vezes as pontas dos dedos são mais geladinhas, né? Pode ser mais geladinha. Tanto por causa da sensação de frio, tanto por causa da ausência de modulação ionotrópica e cronotrópica que o T3 e T4 tem sobre o coração, que nós vamos conversar também daqui a pouco, tá? Beleza? Eu espero que isso tenha ficado mais ou menos claro de como vai mais ou menos funcionar. Bem, aqui eu trouxe esses dois gráficos para vocês verem uma consequência muito interessante, tá? Aqui a gente tem os hormônios tireoidianos e a taxa metabólica basal. Nos primeiros momentos que os hormônios tireoidianos são secretados, olha só, nessa primeira curva aqui, ó. Nessa primeira curva, vocês veem que a taxa metabólica basal, ela varia pouco, tá? Conforme os dias vão passando, deixa eu ver aqui, ó. Conforme, na verdade, aqui vai ser hormônios tireoidianos em miligrama por dia. Ou seja, quanto maior a quantidade de hormônios tireoidianos, maior a taxa metabólica basal, tá? É isso aqui que eu queria provar. Eu acho que eu esqueci de colocar outro gráfico. Mas esse aqui também vai ser suficiente. O que eu quero mostrar com tudo isso? Quanto maior a quantidade de hormônios tireoidianos, maior a taxa metabólica basal. Certo? Certo. Só que tem uma outra coisa que o Guyton, o livro de fisiologia, também menciona. T3 e T4, inclusive ele até colocou o gráfico. Eu pensei que fosse esse, só que eu acho que eu peguei o gráfico errado. Mas aí vocês podem conferir lá depois no Guyton, porque essa informação realmente é tirada de lá e tem credibilidade, tá? T3 e T4, curiosamente, eles têm um baixo ponto de ação nos primeiros dias que são secretados e que estão na corrente sanguínea. Só que a partir do 8º dia, eles começam, tipo assim, a trabalhar muito, tipo, muito mesmo. T3 e T4 começam a exercer efeitos assim, sabe? Isso mostra o quanto eles, num primeiro momento, têm efeitos metabólicos ok, e conforme o tempo vai passando, esses efeitos vão se potencializando, tá? Bom, aqui a gente tem outro gráfico, né? A mudança da taxa metabólica basal conforme a secreção desses hormônios tireoidianos. Então, basicamente, esse aqui é o ponto de normalidade. O hipotireoidismo desloca essa curva para cá, à esquerda, o que prova que o nosso metabolismo basal pode cair até 50%, enquanto que o hipertireoidismo pode acabar deslocando essa curva para cá, olha só, potencializando o nosso metabolismo a quase não, 100%. Tá? O próprio Guyton menciona que 100% da nossa atividade metabólica pode ser potencializada graças aos efeitos excessivos de T3 e T4. Beleza? Chegamos aqui no coração, tá? Vamos ignorar o fato de que eu esqueci de esconder a marca d'água do Ken Hub. Vamos ignorar esse fato, mas enfim. Estamos falando de hormônios tireoidianos, certo? Os hormônios tireoidianos fazem o quê? Eles aumentam a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal aumenta a quantidade de reações químicas que acontecem no nosso metabolismo celular. Beleza? Beleza. O nosso metabolismo celular,
usa como combustível essencialmente o oxigênio. Então, usando aquele princípio da filosofia da associação, né, o método de conhecimento da associação, se eu tenho um aumento de T3 e T4, eu tenho um aumento da taxa metabólica basal, tenho um aumento no uso de oxigênio, tá? Ou seja, eu tenho um aumento de HT, né? Hormônios tireoidianos, tá? Eu abreviei, tá? Nada estranho, ok? Tamo em casa, alô, foca, tá? O aumento de hormônios tireoidianos indiretamente induz o aumento do uso de oxigênio pelo metabolismo celular. E aí, conforme o oxigênio vai sendo usado, né? Pensa só, aqui eu tenho uma célulazinha, tá? Aqui o núcleo dela. Aqui do lado tá passando um vaso sanguíneo, olha as hemácias aqui, tá? Essa célula aqui, ó, ela tá usando mais oxigênio. Então ela tá produzindo, nossa, ficou muito pequeno, ela tá produzindo mais ATP. Só que ela também, ao passo que ela tá trabalhando mais rápido, produzindo ATP mais rápido, ela também tá produzindo mais resíduos metabólicos mais rápido. Mais CO2, né? Mais radicais livres, substâncias... acho que eu viajei, radicais livres. Mais substâncias que não são ideais para o metabolismo celular, tá? O que isso significa? Significa que esses resíduos celulares produzidos por essa célula aqui vão servir como substâncias vasodilatadoras para o vaso sanguíneo que está aqui, passando do lado dela. E isso vai modular uma vasodilatação para fazer com que, obviamente, o vaso dilate para comportar esse aumento de resíduos e escoá-los mais rápido, e tirá-los do tecido mais rápido, tá? Por isso que os hormônios tireoidianos também têm essa capacidade indireta de modular o calibre dos vasos sanguíneos, né? Então, o aumento do uso de oxigênio provoca também o aumento de produtos metabólicos, ou seja, de resíduos metabólicos que servem como vasodilatadores, tá? Vasodilatando a circulação tecidual, eu aumento o fluxo sanguíneo. E aí, agora eu tô falando a nível de hipertireoidismo, tá? Que é uma coisa patológica. Esses efeitos aqui, esse metabolismo celular, tá hiperenergético o tempo todo mesmo. Então esses efeitos vasodilatadores, que antes só aconteciam a nível de capilares, a nível de arteríolas e vênulas, ele não vai ser suficiente para escoar e para comportar essa atividade metabólica tão potencializada. E aí a gente vai começar a observar isso não só em tecidos periféricos, e sim como um todo. Esse aumento, né, de fluxo sanguíneo em tecidos como um todo. E aí a gente vai ter, vamos lá, lista aí. Aumento de fluxo sanguíneo na pele, aumento de débito cardíaco, aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial e de frequência respiratória, tá? Qual que é a ideia aqui, galera, deixa eu até mudar a corzinha do laser. Qual que é a ideia do aumento do fluxo sanguíneo na pele? É simples, tá? Lembra da UCP? Eu tenho mais calor sendo produzido. Eu não posso... que a minha temperatura não pode ser menor que 36,6. Mas também não pode ser maior que 36,6. Eu tenho uma curva de homeostase para poder respeitar. Então, eu tenho um metabolismo hiperenergético, células cheias de UCPs nas suas mitocôndrias, dissipando mais energia metabólica na forma de calor. Eu vou aquecer o metabolismo demais, eu vou aquecer o corpo demais e desnaturar algumas proteínas que são essenciais para a minha vida. Logo, eu também tenho que aumentar o fluxo sanguíneo na minha pele para aumentar a superfície de contato, tá? E aumentar a dissipação desse calor para o meio externo, tá? É a superfície de contato. Se você, sei lá, pegar a pontinha do teu dedo e encostar num lugar quente, assim, ó, você pode não sentir tanta dor. Mas se você pegar a lapa da sua mão e botar num fogão, assim, você vai sentir muito mais calor, a sensação de calor vai ser maior e a sensação de dor vai ser maior. Por causa da área de contato, né? Superfície de contato, entendeu? Então eu aumento o fluxo sanguíneo na pele para trocar calor, para mandar embora esse calor que está ameaçando aquecer demais o meu corpo, né? E aí, eu tenho esse aumento de fluxo sanguíneo. Quem é que está responsável por fazer fluxo sanguíneo? É o coração. Se o fluxo sanguíneo aumenta, quem é que tem que trabalhar mais? Exatamente, o coração aqui. Então, a quantidade de sangue que ele está bombeando por minuto vai aumentar,
E aí, obviamente, é uma cascata, né? A frequência também vai aumentar e a pressão também aumenta, tá? Ao passo que um desses produtos metabólicos vasodilatadores, como eu mencionei, é o CO2, que não pode ficar em excesso no nosso corpo, porque se o CO2 ficar em excesso, ele vai acabar se juntando com uma molécula de água e formando o ácido carbônico. O ácido carbônico pode se dissociar em H+, e o íon bicarbonato, HCO3-, que pode acabar levando a uma acidose. Tá? Então o CO2, que é produzido em excesso porque o metabolismo celular está potencializado demais nesse quadro de hipertiroidismo, então eu tenho que lidar com isso aqui, ó. Isso aqui é um problema para mim, tá? Então eu também vou acabar modulando o aumento da frequência respiratória para me livrar desse gás aqui, beleza? No fim das contas, eu tenho, olha só, esses 3 eventos cardiológicos aqui, culminando num aumento da força contrátil do coração, tá? E aí, eu até coloquei um parênteses aqui, né, que o oposto vai acontecer em um aumento acentuado. Ou seja, e isso é muito curioso, quando os hormônios tireoidianos estão aumentados em um nível muito, 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 muito alto, a força de contração do coração, na verdade, vai diminuir ao invés de aumentar. E aí isso parece até meio retrógrado, por quê? Mas por que esses efeitos vão acontecer? E aí eu linko tudo, fica tudo muito bonito. T3 e T4 têm efeitos sobre o metabolismo como um todo, certo? O que é o metabolismo, pessoal? Não é o conjunto de reações de síntese e quebra... Obrigado, cachorro. Tamo junto aí, viu? Nunca fiz nada por você. E você fazendo por mim assim, eu até fico lisonjeado. Metabolismo é isso. É síntese e quebra. T3 e T4 não influenciam o metabolismo? Exatamente. Então, T3 e T4 têm, ao mesmo tempo, a função de estimular a síntese e de estimular a quebra, tá ligado? Parece muito retrógrado isso, sabe? Mas faz total sentido. Por quê? Porque mesmo que T3 e T4 consigam, ao mesmo tempo, estimular a síntese e a quebra, o processo de quebra é muito mais fomentado, é muito mais endossado do que a síntese, tá? Ou seja, o que vai acontecer no osso, por exemplo, T3 e T4 influencia tanto o osteoblasto quanto o osteoclasto. Só que é natural do T3 e T4 tender mais para influenciar o catabolismo do que a síntese. Então, no fim das contas, o saldo é que osteoclastos vão ser muito mais estimulados do que osteoblastos, tá? Isso aqui é a máxima de T3 e T4. Nunca esqueçam disso. T3 e T4 influenciam a síntese e a quebra. Só que eles acabam influenciando mais a quebra do que a síntese, tá? E é por isso que isso aqui vai acontecer. Quando o cara tem uma tireotoxicose, ou seja, ele está intoxicado com tanto T3 e T4, são concentrações tão altas que isso aqui não vai mais acontecer. Né? O efeito de aumento do débito cardíaco, de frequência cardíaca, de pressão arterial, de aumento da força contrátil do coração, isso aqui, pessoal, isso aqui é tudo efeito semelhante ao simpático, efeito simpatomimético. Falei certo? Simpatomimético? Eu acho que sim, ué. É como se fosse noradrenalina e adrenalina, tá? Aumentar o débito, frequência, pressão. Só que por que? Vamos lá. Por que quando T3 e T4 estiverem muito aumentados, isso aqui vai acontecer o oposto, a força contrátil diminui. É simples. Porque os efeitos de quebra sobre o metabolismo proteico vão fazer com que o coração perca cardiomiócitos funcionais, capazes de gerar bombeamento e força de contração. O efeito catabólico sobre as proteínas presentes no músculo cardíaco vão fazer com que o coração perca a eficiência da bomba. Olha só que coisa interessantíssima.